Olá para todos, sejam bem-vindos. O que a Bíblia fala sobre Maria? Primeiro vou falar o que ela fala e depois o que a Bíblia não fala. Também sobre o que diz a tradição católica, mas não existe na Bíblia. A Bíblia não dá ênfase à história de Maria, à sua vida, sua biografia, quando nasceu, quando morreu. Apenas cita a sua história como mãe de Jesus. Cita ela no começo dos evangelhos, quando o anjo anuncia o nascimento de Cristo. E a última citação foi em Atos 1 e verso 14. E depois dali, nunca mais citou. Já havia sido profetizado no Velho Testamento que Jesus nasceria de uma virgem, e isso se cumpriu no Novo Testamento, e essa virgem é Maria. A Bíblia não narra seu nascimento e nem a sua morte. Claro que ela morreu. Não é o fato de não narrar que ela não tinha morrido. Nem todos os personagens bíblicos a Bíblia narra a sua morte. Sua última citação foi em Atos 1,14, conforme eu já disse. Alguns católicos dizem que os evangélicos desprezam Maria. Mas por quê? Não é bem assim. Entendemos sobre Maria da forma que a Bíblia nos ensina. Seguimos o princípio que Paulo ensinou. 1 Coríntios 4, verso 6. Paulo disse para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito, ou seja, somente as Escrituras. Sola Scriptura, somente o que está escrito. Então dizer que desprezamos Maria, eles querem dizer que não cremos em Maria da forma que a tradição católica ensina. Dizem isso porque o catolicismo, além da Bíblia, tem a tradição. Eles ensinam assim: a Bíblia por si só não constitui todo o campo de conhecimento de Deus. Por isso, deve ser suplementada pelos ensinos da tradição. Mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia diz que só a Bíblia é suficiente. Essas tradições foram instituídas pelos papas do terceiro século em concílios, quando o catolicismo foi fundado no terceiro século depois de Cristo. Ali, em concílios, que foram feitas as tradições católicas. A Bíblia não pode ser interpretada à luz da tradição. A tradição não interpreta a Bíblia. A Bíblia é interpretada por ela mesma. A tradição não é problema, não tem problema, desde que não vá contra os ensinos bíblicos. Senão é um problema. Eles dizem que só a Bíblia não é suficiente porque a tradição católica não existe na Bíblia. Por isso que ensinam assim. Então a tradição não pode ir contra princípios bíblicos. E a tradição do catolicismo vai contra princípios bíblicos. Por exemplo, nestes concílios que eu falei, foram instituídos o batismo infantil, que não existe na Bíblia, por aspersão e em criança. O celibato obrigatório de padres, a Bíblia não aprova o celibato obrigatório. A hóstia, que somente o padre toma a ceia, o cálice. A Assunção de Maria, que Maria foi para o céu com corpo e alma. Virgindade perpétua de Maria, 7 sacramentos. Então são coisas que foram instituídas na tradição católica em concílios, no terceiro século depois de Cristo, quando a Igreja Católica foi fundada. Por isso que eles dizem que só a Bíblia não é suficiente, por causa disso. Eles dizem, um padre bem conhecido aí disse na internet, nem tudo que sabemos está escrito na Bíblia. Está sim. Paulo disse não ir além do que está escrito. Devemos crer na suficiência das Escrituras. Na suficiência, como ela sendo suficiente a nossa única regra de fé e prática. E também na inerrância das Escrituras. Esta é a base.
O foco dos evangelhos e das epístolas não foi Maria. A Bíblia não deu nenhuma honra a Maria que a Igreja Católica dá, com todo respeito. Não desrespeitamos Maria. A reconhecemos como a mãe de Cristo, escolhida por Deus, né? Mas não damos atribuições que o catolicismo dá, né? Então, a Bíblia, nenhum apóstolo, discípulo, atribui coisas que a Igreja Católica atribui a Maria. Depois da morte de Cristo, a Bíblia nunca citou o nome dela ou algo atribuído a ela. Ela merece toda a honra, claro que merece. Mas alguns atributos que a Igreja Católica dá a Maria, a Bíblia não dá. Então vamos ver aqui o que a Igreja Católica ensina sobre Maria, mas a Bíblia não ensina. Maria não foi virgem para sempre. Mateus 1, verso 25, está escrito que José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Veja, conheceu aqui é relação sexual. José não teve relação sexual com Maria até que deu à luz o seu filho, o primogênito. Primogênito é primeiro. Se Maria tivesse tido mais de um filho, não estaria escrito primogênito, porque ninguém vai dizer, este é o meu primeiro filho, sendo que não tem mais. Se alguém falar, este é o meu primeiro filho, daí vão dizer, então cadê o resto? Né? Então, José não teve relação com Maria até que teve o seu filho primogênito, o primeiro filho. Maria sem pecado. Lucas 1, versos 46 e 47, Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem tem pecado. E ela reconheceu que era pecadora. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não abre exceção para ninguém. Todos pecaram. Porque pelo pecado entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens. E por isso que todos pecaram, sem exceção. A exceção foi aberta pelo catolicismo. Lugar nenhum diz que Maria não tinha pecado. Jesus veio morrer na cruz porque no céu, porque aqui não tinha ninguém sem pecado para morrer. Se Maria não tivesse pecado, poderia morrer ela então. Se Jesus morreu porque precisava de alguém puro, sem pecado. Se ela não tivesse pecado, poderia ter morrido ela. Né? A Assunção de Maria. Maria foi para o céu com corpo e alma, ou ela morreu e ressuscitou? Esse ensino foi oficializado ou dogmatizado pelo Papa Pio XII, no ano de 1500 ou 1501. Foi ele que dogmatizou. Mas isso é uma tradição que não encontra base nas Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 20, está escrito assim, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia é primeiro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E o verso 23 diz, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. É pela ordem, a ressurreição dos mortos será pela ordem. Primeiro Jesus, que foi a primícia, o primeiro, e depois os que são dele na sua vinda. Somente na ressurreição que todos os mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado. E Maria também. Né? Se Maria tivesse ressuscitado, haveria uma contradição bíblica aqui. Ou então, se Maria tivesse ido para o céu com corpo e alma, não haveria problema nenhum. A Bíblia diz que Elias e Enoque foram tomados sem ver a morte. Se Elias e Enoque foi, qual o problema de Maria ir também? Nenhum. Mas a Bíblia não cita. Este é o problema. Não haveria nenhum problema se a Bíblia dissesse que Maria foi tomada sem provar a morte. Não haveria nenhum problema, porque Elias e Enoque foi. Qual o problema dela ir? Quem sabe se ela foi? Mas a Bíblia não diz. O ensino da Assunção de Maria foi dogmatizado pelo Papa Pio XII e não pela Bíblia. Na Bíblia isso não existe. Então como que vamos crer em algo que a Bíblia não existe e ainda pode entrar em contradição bíblica? Não teria cabimento. Não podemos crer. Amamos e respeitamos Maria como a mãe de Cristo,
mas da forma que a Bíblia nos ensina. Entendeu? Então não adotamos a tradição católica porque ela fere e vai contra os princípios bíblicos, os ensinos dos apóstolos. Paulo disse: se nós ou um anjo anunciar outro evangelho, que seja anátema, que seja rejeitado. Paulo disse: se alguém vos ensinar outro evangelho além do que vos já tenham ensinado, seja anátema. É para rejeitar qualquer ensino que não existe na Bíblia. Então não devemos crer em ensinos que não existem na Bíblia. E a tradição católica foi oficializada ali nos concílios, no terceiro século depois de Cristo, e não se encontra a base bíblica. Então tradição não tem problema, mas desde que não vá contra princípios bíblicos. Cremos em Maria da forma que a Bíblia ensina. É bem assim, um vídeo resumido, mas de fácil compreensão, né? Sem ofensa, apenas mostrando o nosso posicionamento, que é o verdadeiro, real e infutável. Não dá para refutar à luz da Bíblia. Tudo isso que eu disse aqui não tem como refutar à luz da Bíblia. Qualquer citação bíblica é infundada. Mas se você quiser citar, pode citar que eu vou te esclarecer à luz da Bíblia e você verá que errou. Se quiser também, porque tem gente que não assume, né, que está errado, né? Mas é irrefutável. Não tem como refutar. É isso aí. Se gostou, clique em gostei. Espero que não ofendi, porque eu não ofendi mesmo, né? Apenas mostrei o meu posicionamento, que é o posicionamento verdadeiro e o posicionamento dos evangélicos. Né? Se gostou, clique em gostei. Se você não for inscrito, né, se inscreva aí para ajudar e até o próximo.